Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma mentoria, a mais um encontro, a mais um momento em que passaremos juntos aqui, comunicando da palavra de Deus, falando das coisas do Senhor, nos alegrando por tudo o que o Senhor tem feito. Você não está aqui por acaso, você é muito bem-vindo à nossa mentoria 6:33 de hoje e eu creio que de uma forma muito linda, mais uma vez, Deus vai tocar sua vida. Chegou aqui, não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ok? Já se inscreve no canal, já aproveita e ativa o sininho, ativa as notificações para receber de primeira mão o nosso conteúdo, o aviso de que o conteúdo está chegando e também, claro, dê um like, um joinha, curta esta transmissão, também escreve aqui sua cidade, escreve aqui o seu pedido de oração e compartilha agora mesmo com 5 pessoas. É muito bom estarmos juntos. Eu estou em São Paulo hoje, em Alphaville, eu vim participar de um evento de um amigo muito precioso, um irmão em Cristo que eu tenho, que é o Marquinhos Malaquias, os melhores vendedores do mundo. É um evento de vendas e eu vim aqui para estar com ele, nesse momento me alegrar pelas conquistas que o Senhor tem dado a ele. É tão bom quando a gente vê pessoas conectadas a gente, vivendo coisas extraordinárias da parte de Deus. Então vai ser muito especial estar aqui. Mas é claro, eu não poderia deixar de estar fazendo esta mentoria hoje. E o meu coração está queimando pelo assunto que nós vamos ministrar hoje. Hoje é mente renovada, vida transformada. Mente renovada, vida transformada. Muito forte isso aqui. Eu quero, antes de começar a ministração, cumprimentar aqui as pessoas que sempre estão conosco aqui. Li Kadoshi, sempre comentando aqui nos vídeos, a Cirlei Souza, também a Sandra Girardi, também Cláudio Beretta, Elizabeth Fonseca, Suelen Guimarães, Marcos Rodrigues, a Mera Silva, também Rosilda Simões, Jurema Ramos, quem mais aqui? Valdirene Maria Xavier, deixa eu ver quem mais aqui, vamos lá, muita gente sempre participando, sempre conectada com a gente, a irmã Marinês, o Marcos Montenegro, o Rodrigo Vieira Zaronel, Deus abençoe, a Maria das Graças Cunha Teixeira, a Cirlei de Araranguá, a André Belo Ramos, que é lá da Itália, de Verona, Deus abençoe, Luzia Policarpo, Alan Jones, também a Eli, também com a gente aqui, Severo, Deus abençoe, Bianca Barreto, Luciana Melo, que é lá de Porto, Portugal, a Gisele Brugman, que está sempre com a gente aqui, a Giancarla Andrade, Deus abençoe, Fabiana Brange, Deus abençoe também, Vanderleia Silva, glória a Deus, cada pessoa aqui é uma bênção de Deus participando destas lives. A irmã Lena Matos, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é Dourados, eu acho que é Dourados, sempre está conosco também, a Lu Costa, Deus abençoe, Neide Machado, Zaida Rost, Deus abençoe. Eu quero cumprimentar também a irmã Antonieta, lá de Portugal, a nossa irmã Vera Borges, lá da França, Patrícia Martins, também com a gente, minha mãe, gente, Genésia Batista, sempre com a gente aqui, muito bom. Vamos para a palavra, porque se a gente ficar aqui, nós, falando o nome de quem está aqui, nós vamos ficar a manhã toda. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, uma mentalidade atrofiada tende a levar uma pessoa
a um estado de inércia e frustração. Você vai perceber logo de cara isso. Uma outra coisa, uma mentalidade pessimista vai roubar o propósito e vai paralisar a caminhada de uma pessoa. Esta pessoa vai acabar improdutiva, porque sempre está esperando no dia de amanhã, ou quem sabe, ou a necessidade então de se posicionar. Nós sabemos, não é novidade, o maior campo de batalha na vida de uma pessoa não é outra coisa a não ser a mente. É nela que se decidem novos hábitos, é nela que nós cultivamos ou não emoções, é nela que nós construímos projetos, planos, ideais, para que nós possamos então ter as ações necessárias. E a gente percebe, olhando para a palavra de Deus, que Paulo, o apóstolo Paulo, entendeu isso. E é por isso que nós recebemos esta exortação de não sermos conformados com o padrão deste mundo, mas buscarmos uma transformação. Talvez você pergunte, pastor, Romanos capítulo 12, versículo 2, está em que contexto? A carta aos irmãos de Roma foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente no ano 57 depois de Cristo, durante a sua estadia em Corinto. A igreja de Roma, ela era composta por judeus e gentios que se converteram. A igreja de Roma vivia sob uma opressão muito grande do Império Romano, justamente pela geografia, pelo lugar onde estava. Então, era um tempo de grande pressão cultural e principalmente moral, fora as ações espirituais contra aquela igreja. Os valores contrários a Deus, ao reino de Deus, dominavam a sociedade, como idolatria, imoralidade, orgulho, mentira, tantas coisas ruins que nós conhecemos e que dominava a sociedade naquela época. Agora, escute, Paulo, quando escreve, ele está preso. E no momento em que ele está preso, compreendia então o maior desafio para si. Porque ele tinha que estar muito atento com o que falava, mas ele não se conforma com aquilo que estava vivendo. Mesmo preso, a mente dele estava livre para ser transformada pela renovação. E eu quero justamente chamar a sua atenção para algumas coisas. Eu quero que você anote isso. Existe um conflito de realidades. Eu disse que existe um conflito de realidades. Esta é uma verdade, não só naquele tempo, mas também neste tempo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, com este século. A mente humana vive entre dois polos. O conformismo, que busca o conforto imediato, que molda-se à cultura ao redor, que tem uma busca desenfreada pelo prazer e nunca encontra, nunca está satisfeita. E também tem o outro polo. Qual é o outro polo? O desafio da transformação. Porque é aqui que nós somos chamados por Deus para vivermos os seus valores. É muito forte isso aqui. E essas duas realidades, ok? O conformismo que o mundo prega e o desafio da transformação que o Evangelho propõe, essas duas realidades estão em conflito. O mundo, ele é regido por padrões passageiros, prazeres passageiros, valores distorcidos ou inversão de valores. E tudo é baseado no homem, na autossatisfação, no desejo desenfreado de cumprir a vontade da própria carne. Entenda, se eu tenho que viver a vontade de Deus, significa que eu tenho que abrir mão da minha.
Porque se eu não abro mão da minha, então vou acabar abrindo mão da vontade de Deus. É muito forte isso aí. Agora tem o reino de Deus. Essas duas realidades estão conflitas, o mundo e o reino de Deus. O reino de Deus, que é fundado em princípios estabelecidos pelo próprio Senhor dos Senhores. Que princípios são esses? Por exemplo, santidade, justiça, verdade, amor, paz, paciência. Você conhece o fruto do Espírito. Então, entenda que quem se conforma com o mundo se deforma diante de Deus. Quem se conforma com o mundo se deforma diante de Deus. Mas quem se transforma na presença de Deus se torna referência neste mundo vil, porque se torna luz e se torna sal. Pode sofrer? Pode. Pode ser apontado como errado? Pode. Por causa da cultura? Pode. Mas de fato se torna uma referência. A segunda coisa que eu quero que você anote é: precisamos de renovação. Escreve isso agora. O texto diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação começa onde? Dentro da gente. A transformação é o processo de dentro para fora. Não é uma coisa aparente, cosmética. Não é uma maquiagem. Não é uma coisa assim. É algo que acontece no seu ser interior, lá dentro de você. É essencial. Muitas pessoas acham que uma promoção, um resultado satisfatório, cumprindo as metas no trabalho, um sucesso financeiro, isso é o que transforma uma pessoa. Tem até aquele que diz assim: pois é, viu, fulano, só foi ganhar um dinheiro, olha só, olha a transformação, olha só como é que ele se tornou arrogante, se tornou isso, se tornou aquilo. Olha lá o fulano que foi promovido no trabalho, agora é diretor lá da empresa, não respeita mais ninguém, é grosso com todo mundo. Olha só, ele foi o poder transformou ele. Na verdade, nem o dinheiro, nem o poder, nem a posição tem a competência de transformar uma pessoa. A pessoa só colocou para fora algo que já estava lá dentro. É o evangelho que vai transformar uma pessoa de dentro para fora. Essas coisas aí só revelam o que já existia dentro do coração. Então, entenda isso. Eu e você precisamos buscar uma renovação. A transformação, ela não acontece por outra coisa a não ser renovação. E como é que eu posso renovar a mente, pastor? Relacionamento diário com a palavra de Deus. Você tem que estabelecer isso. João 17:17, na oração que Jesus faz, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que eu posso renovar a minha mente? Numa prática constante da meditação na palavra de Deus. Lá em Salmo 1, verso 2, a gente lê: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Como é que eu posso renovar a minha mente? Sendo sensível ao Espírito Santo. Você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. Gálatas 5:25, a gente lê: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Seja sensível. Sensível. Renovar a mente, literalmente, é como tirar os óculos e limpar as lentes. Conta-se a história de que um homem olhou para sua esposa e disse: meu amor, despede esta mulher que trabalha aqui em casa, porque ela não limpa os vidros direito. E a mulher olhou para os vidros, olhou para ele e falou: não, os vidros estão limpos. Não estão não. Manda essa mulher embora. No outro dia: tu não mandou a mulher embora, os vidros estão sujos. Ela não limpa esses vidros. Tem que limpar os vidros, não estão limpos. Olha que mundo que está. E a mulher: só um pouquinho, amor. Pega o óculos do marido,
limpa a lente, devolve para ele. Ele olha, ué, como é que essa mulher limpou tão rápido essa vidraça toda? Na verdade, o problema não estava lá, estava na lente. Muitas vezes a gente só enxerga coisa ruim neste mundo. Não é nem a questão de o mundo ser tão sujo. Ele é sujo. Mas a nossa ótica muda quando a nossa mentalidade muda. Isaías está vendo desgraça na terra inteira. Ele está falando ai deste, ai daquele, ai do outro. Ele só vê problema na vida dos outros. Inclusive quando ele vê o Senhor, ele diz, ai de mim, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Olha isso, olha isso. Os olhos do Senhor, a presença do Senhor ofusca os seus olhos. Mas os serafins, os anjos, os seres angelicais que estão no céu, eles não olham para a terra na perspectiva de Isaías, dizendo, não tem ninguém que presta, não tem nada, ai desse aqui, ai daquele outro, ai do fulano, do ciclano, não. Eles olham para a terra e dizem, santo, 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 e a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e a terra está cheia da sua glória. Eles viam a glória de Deus na terra porque a perspectiva deles era diferente. Você vai começar a ver saída onde ninguém está vendo saída, porque os seus olhos serão purificados. Isso vai acontecer a partir da sua mente. Oh, meu Deus! Em terceiro lugar e último lugar, eu e você podemos viver a perfeita vontade de Deus. Escreve isso aí agora. Podemos viver a perfeita vontade de Deus. Escreve. Isso aqui tem que estar marcado na sua vida, na sua história. O texto vai dizer em Romanos 12:2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus não é um mistério indecifrável. Ai, eu quero saber qual é a vontade de Deus. E Deus tem que aparecer para mim de um jeito assim peculiar. Uau, agora sim eu sei. Não, não é assim que funciona. Você vai se relacionando com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai entrando no seu coração. Deus vai te moldando. E de repente sua mentalidade é transformada. Sua visão de mundo já não é mais a mesma. E você começa a perceber que Jesus está ali. Porque a vontade de Deus é um caminho revelado àquelas pessoas que se submetem à transformação da própria mentalidade. O que significa a vontade de Deus ser boa, agradável e perfeita? Boa, porque é moralmente correta e sempre visa o bem dos filhos de Deus. É isso. Não é para nos prejudicar. Às vezes parece que não é bom o que está acontecendo, mas se é vontade de Deus, mesmo parecendo ser uma coisa ruim, é bom. É bom. Por que a vontade de Deus é agradável? Quer dizer, traz alegria e paz no interior, mesmo nos momentos mais difíceis e cruciais. Ora, por que a vontade de Deus é perfeita? Porque ela é completa, ela te leva à plenitude, ela te faz conhecer o caráter do Senhor. E aí você começa a viver um outro nível, uma outra realidade. A vontade de Deus nunca te levará aonde a graça de Deus não possa te sustentar. A vontade de Deus nunca te levará aonde a graça de Deus não pode te sustentar. Se você está enfrentando o que está enfrentando, Deus vai te sustentar. Eu quero orar com você, quero abençoar sua vida. O tempo não perdoa, eu tinha muito para falar, eu anotei tantas outras coisas aqui, mas eu preciso me conter e eu quero que Deus mude, transformando a sua mentalidade. Deus transforme a sua mentalidade por uma renovação espiritual através de experiências com Ele. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, declarando que uma mentalidade transformada gera uma vida abençoada. E é esse o tipo de vida
que o teu filho, a tua filha terão. Que a tua palavra encontre lugar no coração dos teus filhos. Que a tua palavra traga, Senhor, sobre a vida deles unção e poder. Que eles vivam, Senhor, uma nova atmosfera e a ação do teu Espírito seja real e verdadeira na vida dos teus servos. Eu os abençoo agora, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilha com pelo menos 5 pessoas. Se não deu um like, dê um like aqui, tá bom? Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Até lá.